queria falar um pouquinho sobre o mercado internacional, porque o Brasil sempre teve um papel muito relevante no cenário internacional. Mas como o país é percebido em diferentes regiões do mundo? A cobertura internacional sobre o Brasil varia, conforme os interesses e perspectivas de cada região. E hoje a gente vai entender um pouquinho melhor esse olhar a partir do mundo árabe. Para isso, a gente vai conversar agora com a Mônica Yanakiev, correspondente internacional para a América Latina da TV árabe Al Jazeera, baseada lá no Rio de Janeiro. Ela já trabalhou como correspondente na Argentina e atua em diversos veículos de comunicação brasileiros nos Estados Unidos e na Europa. Mônica, seja muito bem-vinda, é um prazer falar com você. Não estamos te ouvindo. Boa noite para todos daí. Boa noite. Para começar, eu queria te fazer uma pergunta. Que tipo de notícia sobre o Brasil mais interessa ao mundo árabe? Essa população costuma se voltar para temas mais econômicos, políticos ou culturais? E eu queria saber se o carnaval carioca, por exemplo, o carnaval brasileiro, se é um dos assuntos que o povo árabe gosta muito de saber. Deixa eu esclarecer uma coisa antes. A televisão Al Jazeera, que é baseada no Catar, ela tem Al Jazeera Árabe, que é um canal para a população árabe, que é grande, enfim, que ocupa boa parte do mundo, mas tem Al Jazeera English, que é onde eu trabalho, que é um canal de notícias 24 horas internacional, ou seja, o público do Al Jazeera English é o mundo inteiro, não é só países árabes, são Estados Unidos, é Europa, é Índia, é África, enfim, todos que falam inglês. Esse seria, digamos, um concorrente, digamos, com a BBC em língua inglesa ou a CGTN, que é chinesa, em língua inglesa, esse tipo de noticiário. Agora, Al Jazeera Árabe também tem um correspondente aqui, que está baseado em São Paulo, e transmite em língua árabe. Os dois, qual é o interesse que o mundo, não é só os países árabes, têm em relação ao Brasil? O Brasil, para eles, é essa coisa imensa, dona de boa parte da Amazônia, que sempre desperta muito interesse, povos indígenas, quilombolas, tudo isso que se associa ao Brasil. Carnaval, propriamente dito, não, como carnaval, como saíram tantas escolas de samba, mas, por exemplo, o carnaval passado, que teve umas das escolas se dedicaram ao tema dos Yanomami, o genocídio que tinha acontecido quando garimpeiros tomaram conta durante décadas de um pedaço do território deles e conseguiram envenenar rios numa parte do mundo que as pessoas acham que é muito longe e que, de repente, está protegida pela própria dificuldade que se tem de chegar lá. Esse é um tema que interessa. Questões sociais interessam, tudo isso que é política brasileira interessa, medidas econômicas brasileiras, porque elas repercutem. Então, tem momentos em que o Brasil assumia uma liderança com BRICS, outros momentos no governo Bolsonaro, onde o país se isolou, mas também era notícia por essa razão. Enfim, a volta do Lula, o Lula em si como pessoa é uma pessoa que chama a atenção, é um líder que chama a atenção, como o Pepe Mujica no Uruguai, no seu momento, era uma coisa que chamava a atenção para o Uruguai pela pessoa que ele é. Enfim, isso é o que as pessoas mais veem. Então a gente faz muita economia, muita política, muitas pautas sociais, e o meu colega que está em São Paulo também faz assuntos parecidos. Além de que aqui tem uma comunidade de descendentes árabes grande. E, Mônica, a violência no Rio é um dos temas mais recorrentes aqui no noticiário brasileiro, né? É um tema que também é muito recorrente, não só para a comunidade árabe, mas para a comunidade internacional como um todo. Essa população demonstra interesse em saber sobre a segurança na cidade. Eu queria que você falasse qual é a percepção que eles têm em relação não só ao Rio, mas em relação ao Brasil nessa questão de segurança. O que chama a atenção não é a matéria que a gente vê no dia a dia, tipo tiroteio na linha vermelha. O que impressiona, e me impressiona a mim como moradora do Rio de Janeiro e jornalista também, é o fato de que 60% do território, pelo menos do Rio de Janeiro, esteja fora de controle de qualquer estado. Ou é a milícia,
ou é o narcotráfico que manda? É quem abastece gás, é quem decide as regras. Eu lembro uma coisa que me chamou muita atenção, eu nem morava aqui na época, eu morava na Argentina, ou era na Bélgica, não me lembro mais, mas eu vim aqui visitar meus pais, e o meu pai estava no hospital, então eu fui ficar no hospital com ele uma noite. E quando você está no hospital, você meio que está fechado do resto do mundo, né? Não está Sim. prestando atenção no que está acontecendo em volta. Aí eu fui e, não sei, precisava comprar uma coisa na farmácia. Desço do hospital e pergunto para uma pessoa do hospital onde que tem uma farmácia próxima para comprar. Ela disse, se você sair agora você ainda pega a farmácia aberta, que é a que fica na esquina e tal, porque vai estar tudo fechando. Eu falei assim, mas é um feriado? Eu perdi alguma coisa que eu não sei? Ele disse, não, é que o tráfico mandou fechar, porque vai começar uma operação, enfim. Então o tráfico mandou fechar e o hospital, as enfermeiras, os médicos, todos discutindo como iam voltar para casa, o comércio, o que ia fazer. Isso é uma coisa meio surrealista, né? A gente aqui até acha, normalizou, mas não é normal você ter uma cidade que é cartão postal, que Rio de Janeiro, que é grande, num país tão imenso, tão poderoso, enfim, com forças, com instituições, com democracia, você ter esse tipo de situação em que tem terras sem dono, aí a polícia entra, aí morre gente com bala perdida, aí a criança que morre, a gente que não vai para a escola, enfim. Isso, no coração de uma cidade, é que chama a atenção. Mônica, você disse na sua intervenção na pergunta anterior que a política interessa muito para a cobertura que vocês fazem, que o Lula é um personagem que desperta atenção dos países árabes. Agora, chega a eles o que a direita faz no Brasil, ou fez também, atentados, né, à própria democracia, tentativas de golpe de Estado. Essa percepção também chega ao mundo árabe de que nós temos uma extrema-direita muito intensa e que desestabiliza, tenta até golpes de Estado. Isso chega a eles também? Tem, claro. O Bolsonaro, aliás, rendia até mais matéria do que o Lula nesse terceiro mandato dele. O Bolsonaro, o que aconteceu na pandemia, a gente cobriu em loco. Aliás, para você ter uma ideia, o bom da Al Jazeera é uma televisão que ela investe muito em reportagem, que é uma coisa que eu sempre acho que é fundamental. Eu acho que é muito... Hoje em dia a gente tem as mídias sociais, mas eu acho que a presença no terreno ainda é insubstituível. Por mais que você tenha conexões de gente que te mande áudio, vídeo, ou, enfim, ou que você consiga ler a imprensa do mundo inteiro, em qualquer lugar, mesmo assim, quando você não está presente, é outro olhar. Então, quando o Lula tomou posse, por exemplo, nós tínhamos duas equipes. Uma equipe que estava cobrindo a posse, o Lula, aquele Planalto Central, as festas, o desfile. E nós, a minha equipe, estava, por exemplo, no acampamento, em frente ao Exército. Para quem não conhece Brasília, enfim, distância é curto. Até você chega de um lugar ao outro rapidamente. Mas eram dois mundos totalmente à parte. O que se via na televisão, na tela, na hora que a minha colega Lucia Newman estava apresentando, era uma realidade. O que nós mostrávamos no acampamento era uma realidade totalmente diferente. Por exemplo, eles estavam até aquele momento esperando e acreditando piamente que alguém alguma coisa ia acontecer, algum militar ia fazer alguma coisa, alguém ia dar jeito naquela situação, que a posse não ia acontecer. E óbvio que as pessoas foram se decepcionando aos poucos quando nada acontecia, além do que estava programado. Aí teve um momento que as pessoas começaram a subir nos ônibus para ir embora, porque estavam acampados na porta desses quartéis, mas aqui, quando eles acamparam no Rio de Janeiro, está no centro de uma cidade. Então, você pode sempre sair do acampamento, ir para um bar, ir usar o banheiro, beber uma... Lá não. Lá você tinha um banheiro químico no meio do nada, que não estava limpo há muito tempo, enfim. Não era tão acessível.
Aí as pessoas saíram no ônibus e, de repente, a gente está ao vivo, né? De repente, as pessoas descem do ônibus correndo, se jogam no chão, ajoelham, beijam a terra. E eu disse, poxa, aconteceu o quê? Que eu não estou sabendo aqui. Aí, do meu lado, tinham 2 pessoas assistindo ao vivo. O Lula estava justamente desfilando de carro. Estavam assistindo a posse. Então, eles disseram, abençoado seja Deus, você não viu? A posse foi suspensa. Eu falei, como foi suspensa? Eu estou vendo aqui a mesma imagem que vocês na tela. Eram 2 canais diferentes, não é nem dizer que um canal, sei lá, o SBT tinha inventado a história. Tinha Bandeirantes, tinha SBT, as pessoas estavam assistindo ao vivo. E aí veio uma mulher dizendo assim, não acredita nisso, não acredita, isso tudo foi montagem. Eu falei, mas não é a TV Globo, são outras televisões. É montagem. Escuta aqui a verdade. Aí me passa um áudio, ou WhatsApp de uma pessoa que estava em Porto Alegre, sei lá, no Sul, dizendo, sei lá, fiquem tranquilos, porque está tudo sob controle, o comando vai agir em tal hora, enfim, com dados de uma coisa que não aconteceu. E eu até fui embora pensando, bom, acabou, agora aconteceu a posse, por mais que as pessoas estão achando que alguma coisa vai acontecer, eu nem esperava que esse 8 de janeiro viesse assim tão rápido, porque eu pensava, bom, sei lá, vai ter algum barulho a mais, mas, enfim, sim. E isso a gente cobriu muito inclusive cobrimos nós que saímos do Rio para Brasília e mandaram uma equipe do Chile também. Então, 2 equipes cobrindo isso. O que para uma televisão, vocês sabem que dá certa produção. Sim. Uhum. Tá certo. Agora, Mônica, antes do Brasil, você também foi correspondente na Argentina, né? Você ainda não pegou o Milei, porque eu acho que o Milei agora é mais recente. Mas, por exemplo, o Milei também tem essa mesma tensão que tem em relação ao Lula, ou as pessoas no mundo árabe não levam muito em consideração, não levam muito a sério por esse jeito dele todo amalucado? Como é que é a interpretação? Como é que eles veem o Milei em razão dos atos que ele vem praticando lá? Olha, o Milei é notícia. É notícia, assim como o Trump, assim como o Bolsonaro no seu momento, enfim. Quem é que realmente sabe o que está acontecendo na Suíça? Quem é que sabe dizer o nome do presidente? Eu acho que são 7 que fazem rotação da Suíça. Quem é que sabe quem é que está mandando na Bélgica? Entendeu? Não são coisas que chamam atenção. Agora, o Milei não tem como não chamar atenção. A começar pelo fato dele ter clonado o cachorro, dele conversar com o cachorro e dele mesmo ter publicitado isso. A Argentina é um país grande, é um país da América Latina que é muito conhecido fora, especialmente na Europa. O tango, enfim, todo mundo conhece, é um país meio que chama muita atenção. E você tem um presidente que vai falar com o cachorro, é uma notícia em qualquer lugar do mundo. A segunda coisa é a decisão dele derrubar tudo e recomeçar tudo do jeito dele. Isso é uma característica argentina. Eu não estou mais na Argentina, mas eu vou e volto sempre, porque, enfim, a minha família está lá. E, bom, eu escrevi um livro com a Márcia Campos, se chama Tentando justamente explicar os argentinos na crise que teve em 2001, que se chama Argentinos, Mitos, Manias e Milongas. Então, uma das coisas típicas da Argentina, eles são ciclotímicos. É tudo 880. E nisso é que se difere do Brasil, entendeu? O argentino vai do branco para o preto para o branco. O Brasil fica meio oscilando naquele cinza, que negocia para cá, para lá, mas você não tem uma coisa tipo, vamos dar uma guinada completa à direita. Nem Bolsonaro e nem Lula, quando cada um substitui o outro, não tinha vamos mudar totalmente de rumo. Qual é a situação na Argentina? As pessoas estavam muito cansadas dos vários mandatos de governos Kirchner, porque não era só uma vertente do Partido Peronista, era um casal. Então, de uma mesma família. Então, era assim, marido, mulher, depois pessoa indicada pela mulher, então não saía disso. O discurso do peronismo, os argentinos são muito conscientes dos seus direitos. Então,
Você não pode chegar e dizer, vou acabar com a educação pública, vou acabar com a saúde pública, vamos voltar à ditadura sem pagar um preço político forte por isso. Tem certas coisas que são tabu, você não fala disso. Agora, como teve muito abuso no kirchnerismo, e a Cristina Kirchner, por exemplo, estava sendo investigada por milhares de casos de corrupção, então o Milei, com essa história de vamos acabar com essa casta, conseguiu popularidade. Também esse discurso, mais para os mais jovens também. Porque também tem isso, os argentinos, como os brasileiros, eu ouvi falar aqui numa feira outro dia, o que eu estava dizendo assim, o preço dos alimentos, a inflação, as pessoas estão chateadas. Eles dizem assim, mas a gente não quer Bolsa Família, nós queremos ser empreendedores. E isso você escuta muito lá desculpa, tá fazendo um bim-bim-bim aí? Que é alguém mandando umas fotos aqui. Não, tá bem. Então, as pessoas, o pobre, o homem mais pobre é que votou no Milei. Então não é que quem votou no Milei é o conservador de direita mais velho. Não, é pessoas que não viram na história, viram nos últimos 12 ou 16 anos, não lembro, um mesmo governo, e isso já não estava dando certo. Hoje eles estão comemorando, por exemplo, que em janeiro tiveram uma inflação de 2,2%, e que o ano vai terminar com 84% de inflação. Nós estamos chocados com os 5% de inflação anual que a gente tem. Imagina o que é 84%. É muito menos do que os 122% que tinha no ano anterior. Então, essa é uma vantagem que ele teve. Ele conseguiu reduzir a inflação. A pobreza aumentou? Aumentou. O pobre, então, deixou de votar nele? Não. Porque o pobre disse, sabe o quê? Eu já fui pobre e não avançou em nada em tantos anos, agora eu quero que isso dê certo. Então, na Argentina tem muito também a percepção. Se você aposta, eles são tolerantes. No dia que eles deixam de ser tolerantes, são capazes de derrubar 7 governos em 2 semanas, mas se não, eles vão andando. Então, o que está faltando talvez para o Milei? O que eu não estou vendo tudo bem, reduz a inflação, acaba com os abusos de plano social que é para gente que não precisava e que era usado pelos meios políticos, corta os 500 carros que as pessoas não usam, porque só precisam de 3, enfim, tudo isso faz. Mas e aí? Qual é o futuro? Quais são os investimentos? Eles estão apostando muito na exploração da vaca muerta, que é o pré-sal argentino. Então tem isso. Também a boa relação do Milei com o Trump, que aliás, The Economist até fez uma capa que dizia que o Trump tem muito a aprender com o Milei. Então, vamos ver no que vai acontecer agora com questões de comércio internacional. O próprio Milei está seguindo o livreto do Trump, como o Bolsonaro fez, nas relações com Israel, por exemplo, também na questão de não sair de coisas globalizadas, de Organização Mundial da Saúde, de não acreditar no multilateralismo. Então, vamos ver no que vai dar. Agora, eu queria aproveitar para, já que você está falando, Mônica, aqui dessa questão dos Estados Unidos e da reação da Argentina em relação a tudo isso, eu queria que você falasse como que você tem enxergado a opinião pública, do público internacional, em relação a essa questão com o Brasil. Por quê? Porque, de fato, a gente está agora sofrendo nessa expectativa de se vai ter a taxação ou não, das medidas do Trump de sobretaxar em até 25% os produtos, não só do Brasil, mas da China e de outros mercados. E com base nessa sua experiência, em tudo que você tem visto, o que você diria que talvez fosse importante que fosse feito para amenizar os efeitos de tudo isso que está acontecendo? Porque, de fato, o Lula não é alinhado ao pensamento de Donald Trump, como é o caso do Milei. Posso só fazer um comentário rapidinho, Mônica? Acho que a sua câmera virou. Pois eu não estou entendendo. E agora? Agora? Agora como é que tá? Boa, você tá tudo certo agora, pode continuar. Pode? Deixa eu virar assim não. Perfeito, assim, perfeito, perfeito. Agora que entram umas chamadas aqui. Bom, eu acho o seguinte, uma coisa que é preciso saber do Trump é que o Trump não é tanto aliado, é Make America Great Again. O pensamento dele eu não preciso de ninguém e eu quero fazer América. Eu estou pensando nos americanos. Os americanos, eu estou falando dos que estão nos Estados Unidos da América, não no continente americano. Então,
O que eu notei dessa vez? Ninguém está gritando de volta. Primeiro porque sabe que ele pode tomar qualquer atitude. Então, aquele que peitou, que foi o colombiano, que disse, na hora que ele foi mandar os deportados, eu não aceito o avião militar porque já são transportados de forma indigna, os deportados, bom, teve que voltar atrás. Por quê? Porque o Trump tem e vai usar, porque ele não está segurando, ele não tem nada que segure ele. Especialmente dessa vez. Porque da vez passada, no primeiro mandato dele, ele tinha um congresso, ele tinha um partido republicano que adotou ele, mas ele não tinha tomado conta do partido. Agora ele é dono do partido republicano, que é um partido histórico. Não é um partido, um PL que surgiu ontem e que tem, enfim, que não é um partido que fez história no Brasil, PL. O republicano, sim. Ele agora tem a Suprema Corte a seu favor. Então, dessa vez ele não tem... E tem o pessoal que ele colocou no seu entorno, são pessoas leais a ele. E não pessoas que ele no primeiro mandato, meio até ele foi pego de surpresa. Ele não esperava ser eleito. E dessa vez ele também tem o voto popular. Muito importante. Você não pode dizer, não, os americanos não queriam você. E, de fato, eu estava lá na hora que teve o primeiro debate da Kamala Harris com ele. Aí, eu sou americana também, então eu estava lá nos Estados Unidos e conversando com as pessoas, eu notava que as pessoas, ele ia ganhar, porque as pessoas não estavam ouvindo aquele discurso sobre nós fizemos tais avanços econômicos, que era verdade, a economia estava bem, o desemprego nunca tinha estado tão baixo, etc, etc. Ninguém estava prestando atenção nisso. As pessoas estavam prestando atenção no básico, que era 4 anos atrás, o hambúrguer custava tanto, agora custa mais. 4 anos atrás, quando eu tirava um empréstimo para comprar uma casa própria, as taxas de juros eram tais, agora são mais altas. Aí você diz, sim, mas isso é culpa do Biden ou isso foi culpa da pandemia? O mundo inteiro teve inflação, o mundo inteiro, enfim, meio que saiu dessa pandemia com a economia baqueada. Tinha explicação para tudo. As pessoas dizem, eu não sei que explicação tem, eu não sei de quem é a culpa. A única coisa que eu sei é que eu estava melhor. Então, eles votaram numa sensação de bem-estar que tinham, bem-estar melhor do que o atual, do que tinha sido anteriormente. E, então, o Trump vai ir para o eleitorado americano. Ele não vai sair em defesa do Milley, a não ser que tenha uma contrapartida. Se bem que ele foi muito deu um apoio muito forte, mais forte do que eu, pelo menos, jamais esperaria a Israel, né? Ele levantou o Benjamin Netanyahu para o céu, quase. Então, não sei. Agora os argentinos eles pelo menos, como tem a simpatia do Trump, você pode sempre negociar nos bastidores e não vão enfrentar ele de cara. Coisa que eu acho que os brasileiros tampouco vão fazer, mas não sei. Mônica, só uma última pergunta aqui de minha parte. Como é que você está vendo essa posição do Trump de dizer que vai ocupar Gaza, vai tirar os palestinos de lá, 2 milhões de pessoas, vão mandá-las para a Jordânia e para o Egito e vão transformar a Gaza num resort internacional? Você acha que o mundo árabe vai aceitar essa estratégia dele? Olha, essa pergunta é de $1 milhão. Se você tivesse me perguntado isso antes, eu estive em Gaza já. Gaza é, de fato, uma prisão a céu aberto. Eu não via isso como um lugar onde eu colocaria um resort. Se fosse investidora de imobiliária. Por quê? Porque para você chegar até Gaza, você só tem 3 formas. Uma por mar, a outra é você cruzando em Israel, ou a outra é por um trechinho do Egito. Então, já começar aí, eu já estou meio que ilhada nesse lugar. Uhum. E é um lugar pequeno e que vive em polvorosa. Você cospe em Israel e chega em Gaza, entendeu? O cara a gente fica vendo essas coisas de cenas bíblicas, que Maria saiu no burro, foi para ter o filho perseguido, com José caminharam. Nada, é uma caminhada, sei lá, que você faria dentro de São Paulo. Não é tudo muito perto, é tudo muito... Então, outra coisa, o que tinha me chamado a atenção é que muito antes dele falar isso, eu lembro que o Jared Kushner, que é o genro dele, casado com a Ivanka, acho que estava no meio da guerra, ou a guerra tinha acabado de começar, e ele falou, Gaza é um lugar muito, um waterfront,
um lugar que tem vista ao mar, território tem muito valor. Pena que o povo lá está brigando. Na época eu disse, nossa, que coisa absurda você falar no meio de uma guerra que as pessoas estão discutindo quem perdeu o braço e quem perdeu perna. Mas se vê que o Trump encampou essa ideia. Gaza está destruída? Tá. Aí é mais fácil construir do zero? É uma ameaça, o Hamas está lá para os israelenses? Agora, você consegue tirar 2 milhões de pessoas de lá e levar para outro lugar? Como? Se as pessoas não quiserem sair. Você vai dar uma casa para elas aonde? O Trump falou no Egito e na Jordânia. E pode ameaçar os dois retirando ajuda. Ou seja, ele tem como barganhar. Acontece o seguinte, se eles forem para a Jordânia, vai causar um desequilíbrio muito grande. A verdade seja dita, nisso ele tem razão. Os países árabes não querem absorver os palestinos, porque aqueles que absorveram tiveram problemas, porque é uma situação que não foi resolvida. É um povo que foi expulso e que continua sendo expulso. Então, é uma história que se repete. E você ter acampamentos de refugiados que estão há gerações lá, não é uma coisa e que é uma fonte sempre de intranquilidade, porque essas pessoas não estão felizes, essas pessoas não têm futuro. Os países que vão acolher eles, se fossem acolher, não são ricos. Você mandar eles também para a Arábia Saudita, por exemplo, é tudo meio imaginário. Agora, o mundo anda tão louco, e eu não sei como é que as pessoas vão reagir, porque eu acho que também as pessoas têm um medo que o Trump tem, que ele não tem nada para perder, ou seja, ele não está nem aí para a imagem dele, ele já foi processado, ele já é um criminal, mesmo assim ele virou presidente, não sei, ele traiu a mulher, mas tem o voto dos cristãos. Então, é muito difícil de dizer. Numa situação normal, não. Agora, hoje em dia, eu não sei. Mônica, sensacional esse papo com você. E a gente vê que a Al Jazeera tem se destacado como um dos principais canais internacionais de notícias, com uma cobertura ampla e um olhar diferenciado sobre a política global. E é por isso que eu quero agradecer por essa conversa. Foi um prazer te receber aqui para a gente falar um pouquinho melhor sobre o mundo como um todo, né? Sobre a visão do Brasil aí fora e sobre a sua visão, você que viveu em tantos países, que trouxe aí vários pontos de vista para a gente. Muitíssimo obrigada, viu? Nada, um beijo, tchau. Obrigado, Mônica. Obrigada a vocês. Até logo. Boa noite. Bom, esse foi o BCTV de hoje. Se você quiser rever o nosso programa, é só entrar no nosso perfil lá no YouTube ou na home do Brasil Confidencial, porque todo esse conteúdo fica lá à sua disposição. Muito obrigada, Germano, mais uma vez por um programa incrível. Eu que agradeço. Obrigado, Camila, e obrigado a todos. Boa noite. Boa noite, Germano. E a gente se encontra amanhã com muitas outras notícias, análises e entrevistas. Não vai para o seu sextou sem passar aqui com a gente, hein? Até amanhã. Brasil Confidencial. Um novo olhar sobre a política, a justiça e a economia.